Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Campos. Para, é tão legal estar aqui com vocês de novo para mais um encontro, dessa vez virtual, né? Na verdade, a última vez que eu estive por aqui já foi virtual, né? A gente já está nessa pandemia há bastante tempo aí, mas de qualquer forma é um prazer estar encontrando vocês aqui para mais esse encontro aqui de conteúdo, onde hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre algoritmos, inteligência artificial e, obviamente, como está afetando tudo ao nosso redor aí, tá? Eu sou uma pessoa que está sempre na campus, é sempre um prazer estar aqui com todas as pessoas. Meu nome é Ricardo Capra, eu sou o fundador do Capra Institute for Data Science. A gente é um instituto com laboratórios nos Estados Unidos, Europa e Brasil, tá? Que existe desde 1998, então a gente já está há bastante tempo trabalhando com essa história de dados, tecnologia da informação, agora, mais recentemente, ciência de dados e cultura analítica. Então, nossos laboratórios são lugares onde a gente reúne especialistas, pesquisadores, analistas e, obviamente, cientistas, com o objetivo de promover a cultura analítica através da ciência de dados. Então, a gente faz isso nesses laboratórios aí que a gente tem espalhados para ajudar as organizações, de alguma forma, a conseguir acelerar seu processo de cultura. Já ajudou organizações dos mais diferentes tipos aí ao redor do mundo, então quem nos conhece há mais tempo aí já sabe um pouco da nossa história. E é um prazer estar aqui hoje para compartilhar um pouco do que a gente está estudando mais especificamente agora, dessa intersecção entre dados, humanos e organizações, que obviamente são parte da cultura analítica, né? Essa questão da gente como máquina, a gente como humano, as nossas regras, as nossas funções, e tudo isso ganhando escala através da tecnologia. Muito do que eu vou trazer nessa conversa agora, vocês vão encontrar também dentro dos nossos estudos, então vocês encontram em capra.in/estudos algo mais detalhado do que a gente vai conversar nesses próximos 50 minutos que eu vou estar aqui com vocês. Eu vim aqui para falar sobre inteligência artificial, mas eu vou falar de inteligência artificial de uma forma um pouquinho diferente hoje com vocês, tá? Eu vou falar de 9 fatores fundamentais para uma inteligência artificial mais inclusiva, mais justa, onde algoritmos são elementos cada vez mais moldados para a nossa nova realidade, que convivem e vivem conosco a partir de agora. Então, nesses próximos minutos aqui, a gente vai navegar por 9 fatores que fazem com que os dados ganhem movimento e se tornem essas máquinas que fazem parte do nosso dia a dia a partir de agora, através de sistemas, códigos e que de alguma forma estão dentro do que a gente está fazendo dentro do nosso dia a dia. Tá? A minha intenção aqui não é necessariamente falar de uma técnica ou necessariamente de uma ferramenta específica, e sim sobre práticas. Como as práticas analíticas passam a fazer parte do nosso dia a dia e aceleram a forma como a gente lida com a informação. Então, a partir de agora, a gente passa a falar de maturidade dentro de inteligência artificial, onde algoritmos e sistemas inteligentes vão conviver conosco todos os dias. Então, a gente precisa, obviamente, se preparar e se organizar para lidar de uma forma mais de uma forma mais amigável com tudo isso que está acontecendo. Dos 9 fatores aqui, vocês podem ver que 3 estão muito relacionados com o negócio, 3 estão muito relacionados com operações, ou seja, para viabilizar isso como recurso, e 3 estão relacionados com governança, e que fazem muito parte da nossa conversa sobre esses algoritmos transparentes, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui dentro da nossa talk agora, tá? Vamos começar então, cada um deles? Vamos começar falando sobre esses dados em movimento. É curioso, né? Até agora a gente vem falando de dados, de tecnologia da informação, de sistema, e sempre que a gente falava em dados, a gente sempre falava na versão estática dos dados. Como assim, cara? Porque a gente já fala de dados de diversas formas, já tem dashboards, a gente faz análises em tempo real. Bacana, mas vamos olhar um pouquinho como isso funciona hoje. Imagina que nosso insumo, nossa matéria-prima, de uma forma geral, são esses dados que a gente está vendo e está ouvindo falar até agora. Então, todo lugar que a gente navega, onde a gente vai agora, a gente vê aquele monte de telas, sistemas, tecnologias, que a gente já consegue observar as informações em tempo real. Isso que eu estou mostrando para vocês agora, tá? É uma sala lá de Amazon mais Walmart que fica
administrando a relação da informação para compor um carrinho de compras. Então vamos lá. Essa aqui não é uma sala da NASA, não. Essa aqui é uma sala de tomadores de decisão com relação à composição de um carrinho de compras. Então, não é sobre negócio. Os dados agora são informações que a gente trata e lida com elas para compor regras de negócio. Então, tudo aquilo que até agora a gente tratava como um sistema, como uma lógica, agora esses dados estão vivos ao nosso redor. Seja nos nossos smartphones, nos nossos meios de comunicação ou qualquer coisa que a gente está utilizando, eles estão espalhados em absolutamente tudo que a gente faz. Mas os dados, eles precisam de impulsos para funcionar. Um impulso, ele pode ser uma técnica, ele pode ser uma prática, ele pode ser um software, ele pode ser um código. O dado, quando armazenado, ele se torna um recurso lá estático. Um database parado, sem o impulso, ele na verdade é um database sem valor, afinal a gente não está nem fazendo com que aquilo se mova. Para a gente fazer um dado ganhar movimento, a gente precisa impulsionar ele para isso acontecer. A gente precisa dar movimento para isso. O movimento, o impulso, depende fundamentalmente de uma ação humana. Tá? Mas os dados que são animados ou que ganham interação através de regras, isso, da onde vem a regra? Do ser humano. Da onde vem como essa regra funciona? Através de uma automação de código. Então, o impulso para o dado ganhar movimento depende fundamentalmente acontecendo em todos os lugares. Já se percebeu que cada vez que a gente coleta mais dados, melhores são as minhas análises, ou mais possíveis, ou mais hipóteses de análise eu posso realizar, que me geram mais e melhores produtos para serem ofertados, que podem me atrair mais e melhores consumidores. E todas essas fases relacionadas aos dados em movimento podem ser mensuradas. Então, quando a gente pega lá uma companhia como a Amazon, que faz um movimento e é um movimento real, tá? Que vai lá e adquire o Whole Foods, um supermercado físico, com uma relação física, um espaço todo relacionado com a saúde das pessoas. Então, é um supermercado, efetivamente. E é muito engraçado, porque a primeira ação que a Amazon faz ao fazer esse movimento é repetir o padrão que ela tem dentro do mundo digital. Então, o que ela faz? A Amazon vai lá e instala coletores de dados para aprender na loja física exatamente como ele aprende na loja online. A forma que a Amazon se movimenta para fazer negócio ela já entendeu. Se eu consigo coletar dados e aprender enquanto as coisas estão acontecendo, eu consigo ser mais eficiente na minha promoção e no meu processo de comercialização. Então, me torna uma organização mais eficiente a partir da eficiência analítica. Então, a estruturação de sistemas de informação para tomada de decisão viraram realidade dentro dos negócios. Tá? Então, dentro de cada negócio que vocês forem olhar e que a gente mede aqui como instituto, tá? A gente vai observando esses negócios e é interessante, porque todos os negócios viraram laboratórios de experimentos. O laboratório de experimento, ele parte de uma hipótese, gera um experimento, pode ser de negócio, de qualquer coisa, vai gerar um resultado, que vai gerar uma análise e uma nova ação, o que vai gerar novas hipóteses. Cada vez que esse ciclo se repete, eu estou retroalimentando o sistema. Em cada intersecção daqui, tem dados. Isso faz com que isso seja um laboratório de experimento de negócios em constante desenvolvimento orientado por dados. Então, as organizações, nesse momento, estão estruturando seus próprios sistemas, salas de tomada de decisão, locais onde os dashboards e informações estão vivos para a tomada de decisão, mas sempre dependentes de um impulso. Neste caso, que a gente está falando da sistematização da informação, ele é um impulso baseado na técnica. O que eu quero dizer com isso? A partir de modelos matemáticos, códigos, sistemas, softwares, qualquer coisa que a gente for trazer para isso, eu crio modelagens matemáticas e sistemas para fazer análises ou descritivas, ou análises de modelo de diagnóstico, para saber por que as coisas estão acontecendo, ou análises preditivas, para saber o que vai acontecer, como modelos preditivos, né? Ou então análises prescritivas, para saber o que eu devo fazer, e já estamos indo para uma ideia de inteligência artificial.
Então, o que eu estou trazendo para vocês é, a partir do impulso da análise humana, eu consigo gerar novas visões sobre o negócio. Vou trazer um exemplo para vocês. Vou mostrar para vocês agora uma sala que a gente chama de sala DeLorean. Tá? E ela remete DeLorean por causa do carro aí do De Volta para o Futuro. E o que eu vou mostrar para vocês agora é uma ação analítica em diferentes tempos. A sala DeLorean é um espaço desenhado para recortar a tomada de decisão em diferentes tempos. Então vamos lá. Aqui vocês estão vendo 6 telas, 2 mostram passado, 2 mostram presente e 2 mostram futuro. Os modelos preditivos calculados no futuro, os modelos do agora calculados nesse exato momento e os modelos passado mostrando o que aconteceu anteriormente. Nessa sala de tomada de decisão, executivos tomam decisão sobre a evolução dos negócios. Uma decisão que eu tomo agora afeta e modifica o futuro. Imediatamente, essa decisão aparece nas telas da direita, mostrando para prever o próximo fato baseado nisso lá na ponta. Do outro lado, a gente está vendo os dados históricos. Tá? Então, estão vendo o que aconteceu, como aconteceu, para também ajudar no processo de tomada de decisão. E o agora, cada vez que eu movimento agora, modifica o futuro. Então, quem está dando o movimento para a ação e para os dados são os indivíduos. O fato é que as organizações, empresas já estão fazendo isso efetivamente. Tá? Então, nesse momento, a gente está vivendo um momento onde as organizações estão aperfeiçoando as técnicas e ferramentas que eles têm à disposição. Eles também estão adequando os times técnicos e de negócio para conviver melhor com os dados. E estão entendendo o impacto real nos resultados do negócio dos dados, de uma capacidade analítica mais desenvolvida. Então, o movimento data-driven está fazendo com que as organizações aperfeiçoem suas técnicas, seus times e, obviamente, melhorem os resultados de negócio a partir disso. Por exemplo, no varejo, isso muda até a forma de olhar para os negócios. Tá? Onde antes a gente olhava para o consumo e agora a gente está olhando para, por exemplo, o consumidor. É uma mudança significativa na lente e na forma de observar o negócio. Tá? Então, essa forma de observar o negócio ainda é uma forma analítica de observar. Tá? Então, obviamente que isso vai gerar um aprendizado em escala, porque agora a gente olha para o consumidor, vai gerar uma eficiência em escala, então a gente ganha outros aspectos para isso. O que é legal a gente observar nisso como evolução? É interessante a gente observar que isso, na verdade, é um recorte temporal analítico. Tá? Então, é como se a gente fizesse uma pausa no tempo. Por mais que o gráfico seja móvel, ele é um recorte do tempo. Ele tá móvel porque eu estou mostrando do passado até aqui. Mas a verdade é que ele é um recorte temporal. Tá? Então, eu vou lá e faço um registro daquele momento. Tá? Ele pode ser um registro em vídeo, de um gráfico se movendo e tal, mas na verdade é um registro temporal. A análise, ela exige isto. Tá? Ela é uma teoria de ruptura no tempo, onde a gente rompe o tempo para poder analisar. Afinal, tem uma ação humana envolvida nisso. Essa ruptura que eu estou comentando, tá? Ela é baseada em técnica, então ela é uma relação artificial com a análise de informação. Quando a gente coloca um recurso técnico ou um recurso de análise para poder observar algo. Vamos lá, do que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, os modelos de análise estão evoluindo. A gente saiu lá de Business Intelligence, passou por uma visão de Big Data, evolução de tecnologias, ferramentas, recursos, e agora está fazendo análises preditivas em tempo real. Então, a Analytics, de uma forma geral, está em uma grande evolução de técnicas, ferramentas, instrumentos, para a gente poder chegar num ponto avançado com relação ao impulso que a gente dá para os dados. Mas tudo isso é baseado em técnica. A gente está chegando agora num momento de evolução onde a técnica ganha um segundo, o impulso tem uma segunda variante. Tá? Além da técnica, a gente também está agora impulsionando as regras. E quando eu estou falando de impulsionar as regras, eu estou falando efetivamente da gente trazer aqui para essa conversa a inteligência. Efetivamente, a inteligência artificial não está na técnica. Ela está na regra. A técnica dá movimento para a regra. Então, isso parece um conceito
simples, mas a gente precisa compreender o que isso significa, porque toda a artificialidade da inteligência está na técnica, enquanto toda a inteligência que a gente gera, a inteligência artificial, está lá na regra. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente só vai conseguir avançar para um novo estágio de inteligência artificial quando a gente inserir regras suficientes em cima das técnicas para poder ter algoritmos de recomendação, aprendizado de máquina baseado em determinações e premissas humanas, decisões mais autônomas, e isto é o que a gente chama de inteligência artificial. E aqui entram os algoritmos, aqui entram os sistemas de recomendação, aqui entram os sistemas inteligentes que, de alguma forma, estão à nossa volta, nos cercando, em torno de tudo que a gente está fazendo. Então, quando eu trago uma pergunta para vocês aqui e a gente olha para esse sistema de evolução, a gente vai ver que tem uma questão evolutiva acontecendo dentro algo fundamental para qualquer organização. Já no segundo estágio, a gente está vendo ali que os primeiros adeptos de tempo real já estão vivenciando isso como informação em tempo real e utilizando isso de uma forma mais efetiva. Já lá na ponta, a gente está vendo já lideranças de inteligência artificial fazendo com que isso seja acelerado como recurso. Agora a pergunta, será que para dar o movimento aos dados, a gente já tem as regras devidamente estabelecidas? Será que dentro dos nossos processos diários de estabelecimento de regras para automatização dos processos, a gente se preparou para isso como um movimento? Porque se esse impulso da regra depende de um código, qual a regra a gente coloca dentro de uma máquina? Vamos pensar aqui. Se a gente tivesse que hoje ensinar uma regra específica para o nosso carro, tá? Para ele, ok, vou lá, compro um carro, ele é um carro autônomo, bacana, mas eu quero ensinar algumas regrinhas específicas para o meu carro. Eu gostaria de ensinar uma regra de cada vez que ele passa por um local muito escuro, ele dê uma luz alta. Bacana. Parece uma regra bacana, não está estabelecido no sistema padrão de carros autônomos. Aí eu quero inserir essa regra. Essa regra pode prejudicar outras pessoas que estão vindo contra o meu carro naquele caso, na outra pista? Essa regra pode prejudicar pessoas que estão atravessando a rua? Essa regra, ela pode prejudicar... Então, será que eu estou pronto para estabelecer uma regra para esse autônomo? O que eu estou trazendo para vocês aqui é que, talvez, a gente está passando por um momento muito interessante da evolução como sociedade. Chegou a hora da gente começar a ensinar as máquinas, mas a gente não se preparou com as regras para isso acontecer. Então, exemplos disso, tá, gente? As regras, a gente precisa definir regras como parâmetros de sucesso, por exemplo, para um resultado de cliente. Será que a gente está colocando regras de diversidade dentro de um processo de seleção, as regras adequadas? Será que a gente está estabelecendo políticas adequadas ou regras que estabeleçam uma competitividade através de algoritmos e sistemas? Fato é, toda regra e rotina pode ser automatizada. E, na verdade, isto é o que a gente chama de movimento aos dados, quando a gente automatiza um processo. Mas, sem as boas regras, a automação não vai gerar eficiência nenhuma. Se a gente não entender quais são as regras que a gente vai estabelecer, como a gente vai colocar isso dentro do processo, a verdade é que a gente não vai estar gerando necessariamente inteligência artificial, e sim processo. Vocês sabem como... Tem uma curiosidade nessa abordagem. E o Alibaba são organizações que não gostam do termo de inteligência artificial. Porque eles dizem que a inteligência é do Alibaba, a inteligência é da Amazon. A artificial é o processo. Então, a premissa de inteligência deveria estar intrínseca do indivíduo a partir das regras que ele transmite para virarem artificial. E quando a gente chega num momento da história que a gente precisa falar sobre decisões autônomas, onde máquinas são recursos que tomam decisões de forma automática, a gente precisa começar a se preocupar com isso. Afinal, tem regras
que vocês estão estabelecendo, e sistemas que vocês estão criando autônomos, que já já estão no dia a dia de vocês. Vou dar um exemplo. Quando vocês chegam e tem uma assistente virtual, por exemplo, na casa de vocês pedem para acender as luzes, ou vocês pedem para tocar uma música, ou então vocês vão determinando regras para que ela estabeleça rotinas para vocês das coisas acontecerem. Por exemplo, eu quero que todo dia, às 19 horas, ela ligue a assistente virtual, ligue o meu sistema de luz, ligue minha televisão, coloque um som num determinado volume, numa determinada altura, e escolha um determinado tipo de música. A partir disso, eu estabeleci uma decisão autônoma para uma máquina. Na verdade, eu transferi uma decisão para uma máquina que se torna uma decisão autônoma. Ela começa a se repetir como rotina. O que eu estou falando para vocês é que a gente está passando por uma evolução no sistema de tomada de decisão. Por muito tempo, a gente trabalhou com decisões sem dados, né? Onde a gente basicamente usava o feeling, a nossa expertise individual, né? E a nossa experiência intrínseca sobre os fatos. Nos últimos anos, a gente foi incrementando as decisões com uma camada de dados para apoiar isso. Dashboards, sistemas inteligentes que nos ajudam com sistemas de BI, informação, e foi acelerando nossa tomada de decisão. Agora a gente vive um momento de decisões algorítmicas, né? Onde são feitas recomendações para a gente. Recomendação de compra, recomendação de conteúdo, recomendação. E aí, o que a gente faz nesse momento é escolher baseado nas recomendações. Então, as decisões já estão vindo recomendadas, porque a gente já não tem mais condições de consumir tanta informação disponível. Então, a gente seleciona filtros ou curadorias de sistemas que nos ajudam a selecionar uma série para assistir, uma música para ouvir, e essas recomendações chegam e aí a gente toma a decisão final. Tá? Qual o próximo passo? É quando essas decisões passam a ser automáticas. O que a gente passa a fazer é supervisionar. Então, a gente determina as regras e verifica se aquelas regras estão sendo seguidas. Até que lá na frente, as decisões autônomas vão ser aquelas regras sendo seguidas, que a gente definiu. A gente pode pensar em vários casos e aplicações disso, tá? Recomendações de compra, assistentes de compra habilitado por voz, experiências personalizadas de compras no e-commerce, robôs auxiliares em armazéns, né, automatizados por inteligência artificial, ferramentas de antifraude que usam muito disso, né? E enquanto isso tudo está acontecendo, ainda simultaneamente a gente está coletando, aprendendo com mais dados que estão sendo coletados sobre tudo isso. Os sistemas estão aprendendo com cada comando que a gente ensina. A verdade é que a gente se tornou consumidores rastreáveis. Tudo que a gente faz, de alguma forma, gera essa informação que acaba por ser uma informação que gera inteligência ou transfere a inteligência em forma de regra para dentro de uma rotina de máquina, de uma técnica. O fato de nos tornarmos esse consumidor que gera tantos dados, né, de transações, interações, observando o nosso comportamento social, na internet das coisas, quantos cafés a gente toma, quantas vezes a gente abre a geladeira, tá? Os nossos comportamentos de corridas, escadas que a gente sobe, estão gerando um monte de dados adicionais que, quando receberem novas regras, vão estabelecer padrões. Então, quando a gente olha lá um vazamento de dados de uma companhia como o Facebook, que foi criado um determinado recurso de um algoritmo que recomendou conteúdos para pessoas específicas que foram votar. Bacana, estou falando aqui de Cambridge Analytica, quando eles fizeram um sistema de recomendação, que foi inclusive punido como organização dos Estados Unidos por isso, por usar dados que não estavam autorizados para usar. O fato é que eles criaram um sistema de regras. Os dados, obviamente, está errado, né? Cometeram um crime, foram punidos, né? Mas o fato é, eles simplesmente estabeleceram regras para dados que eles estavam coletando. Tá? Então, o crime foi a forma que eles adquiriram os dados, e não exatamente o que eles fizeram. A gente pode julgar, colocar isso numa discussão, tá? Meu papel aqui não é gerar polêmica em cima desse item, tá? Mas sim a gente discutir que ali era uma série de regras que receberam código para poder ganhar escala. Tá? Então, a gente precisa pensar que a gente
a partir de agora, como operação, como pessoa nesse processo, porque até agora a gente pensou na aplicação. A gente precisa pensar o nosso papel dentro disso. E a minha pergunta dentro desse item é: que habilidades analíticas tu está desenvolvendo nesse momento na tua carreira? Vocês estão aí na campus, consumindo um monte de conteúdo bacana, assistindo um monte de gente legal, bacana. Qual é a habilidade que tu está preparando e tu está desenvolvendo para o futuro? Pensa um pouquinho. Um papel na tua frente. Quais são as 5 habilidades que tu está estruturando e tu está preparando para o futuro? Quais as que tu está estudando? O que tu está estudando? Quer ver como essa lista que tu está fazendo tem uma falha? E ela é uma falha cognitiva. Porque tu está baseando as listas de habilidades que tu vai desenvolver usando os elementos que tu teve de educação até agora. E eles consideram basicamente as hard skills, ou seja, aquelas atividades que são repetitivas ou baseadas em técnicas, e não necessariamente as soft skills. Como assim, Capra? Vamos lá. Uma ação analítica, ela depende de 2 fatores. Um fator que é o hard skill, e aí eu estou falando aqui, tá, de uma técnica, de um código, de desenvolvimento de software, estou falando aqui de matemática, estatística, que são coisas que as máquinas executam muito bem. E do outro lado, eu estou falando de uma coisa que são as soft skills. Nossa capacidade de julgamento, nossa capacidade de determinar regras, nossa capacidade de fazer perguntas, nossa curiosidade. Quando eu pedi para vocês listarem as habilidades analíticas, reparem que as habilidades que vocês estão pensando para o futuro, podem olhar a lista de vocês. Todas elas são baseadas em esforço relacionado a hard skills, que são aquelas que as máquinas vão executar por nós. Isso é porque a gente foi treinado num sistema industrial, educacional, para executar tarefas. Então, a gente está logo pensando em habilidade, aquilo que tecnicamente a gente vai executar. Por isso que a gente está desbalanceando, está deixando isso desequilibrado. Não está equilibrado essa balança, tá? Isso está desequilibrado porque a gente está dando mais peso para a técnica e menos peso para a regra. A gente precisa aprender a equilibrar isso a partir de agora. Porque os algoritmos estão sendo determinados por poucas pessoas, não por causa da técnica, e sim porque poucas pessoas estão sob o poder das regras. E é isso que a gente tem que questionar a partir de agora. A transparência de um algoritmo depende da nossa capacidade de julgamento, nosso pensamento crítico com relação às regras que foram embutidas para ele funcionar. Esse algoritmo que carrega essas premissas que podem ser preconceituosas, podem ser racistas, elas foram carregadas em regras pré-estabelecidas e não no código. O código simplesmente retroalimenta ou se alimenta de uma série de regras que foram colocadas lá dentro. A grande verdade é que o segredo, ou o que está por trás do código, são as regras. É isso que alimenta o sistema, é isso que preenche as variáveis dentro do banco de dados. É por isso que dentro das organizações, o que a gente está vivenciando nesse exato momento, tá, são a criação de operações para a inteligência artificial. Isso mesmo, tá, gente? A gente está passando por um momento onde as companhias estão criando áreas de inteligência artificial. É uma área que se preocupe com não só o código, tá, mas com a construção da regra, com o aperfeiçoamento do aprendizado da máquina, com o sistema, onde ela coleta esse sistema de aprendizado, como o sistema julga as coisas que estão sendo recebidas, quem é que supervisiona o sistema de aprendizado, quem supervisiona o algoritmo, o que ele está aprendendo e o que ele está recomendando. É esse momento que a gente está vivendo dentro das organizações desse momento que estão surgindo e que estão acelerando o seu movimento de analítico. Eles estão criando, tá, áreas com estruturação de times de inteligência artificial, com muitos fornecedores de inteligência artificial, comitês de vigilância sobre a inteligência artificial. Afinal, a gente vai ter que ter formação de grupos de ética dos dados para ter uma melhor utilização, inclusive, do ecossistema como um todo. Quantos dos dados são compartilhados com outros fornecedores do ecossistema que poderiam gerar uma inteligência coletiva? Mas quando a gente está olhando para um único ponto dessa linha, a gente está se restringindo ao mesmo.
A gente está repetindo as regras que já foram executadas e repetindo os erros que a gente já cometeu no passado. Um algoritmo, tá, que carrega de algum tipo de preconceito nele, ou um algoritmo que carrega uma regra, tá, que gera algum tipo de racismo, ele tem duas formas de ser construída. Ou numa regra individual de um indivíduo que já tinha aquelas premissas na sua própria formação cultural, tá, por maldade ou até por uma característica histórica, ou por uma série de regras históricas, banco de dados, que alimenta aquela regra que criou um algoritmo racista. O problema do algoritmo está na transparência, onde a gente possa observar ele como uma área, como uma técnica, para julgar se aquilo ali está certo ou errado. Então chegou um momento onde essas áreas, uma área de inteligência artificial estabelecida dentro de um negócio, dentro de um governo, dentro de uma organização sem fins lucrativos, elas estão sendo estabelecidas para poder ajudar no processo que vai gerar o nosso futuro, com tantas máquinas que são inteligentes baseadas em regras de humanos que estão colocando isso. Mas quem está aperfeiçoando o uso? Quem está monitorando o estabelecimento dessas regras? Então é hora da gente colocar em discussão também o ecossistema analítico. Tá? É hora da gente entender em que parte dessa cadeia a gente está. Porque essa cadeia de suprimentos de dados, tá? Por exemplo, toda vez que eu estou lá utilizando o meu sistema para um sistema de monitoramento de corrida, para ver como está a minha performance na corrida, eu estou alimentando um sistema geral dessa companhia que me fornece esse app. No momento que eu estou alimentando isso, eu estou alimentando um sistema de inteligência artificial que julga a estabilidade da saúde da pessoa baseado em regras pré-definidas, muitas vezes estabelecido por padrões médicos ou por premissas dessa organização que está coletando os dados e me determinando, não, agora, ao invés de 2 corridas por semana, o ideal é que eu faça 3 corridas por semana. Porque as premissas, os parâmetros que a gente usa é A, B, C, D. Como que a gente está julgando essas regras que estão sendo estabelecidas? Essas premissas, a gente está sendo crítico e está olhando para as regras que estão ali. Os parâmetros. Vocês olham os parâmetros que determinam o que aparece nas redes sociais de vocês como premissas? Vocês estão olhando lá qual o parâmetro determinado para configurar o conteúdo que chega até a tua timeline? Será que aquela timeline não está configurada baseada num parâmetro universal e talvez tu tenha uma possibilidade de configurar ela com parâmetros que sejam importantes para ti? Eu estou gerando essas perguntas e fazendo essa provocação pela nossa própria evolução analítica, tá, gente? Porque assim, lá atrás, a gente passou por um momento onde a engenharia e o processamento eram o principal elemento do trabalho com dados. Porque, basicamente, a gente estava falando da automação dos dados, onde o principal efeito que a gente buscava era ter uma menor taxa de erro na análise de dados. Então, quanto mais capacidade de máquina eu tinha para processar e mais engenheiros eu tinha para fazer um trabalho de limpeza, engenharia, de arquitetura dessa informação, melhor seria o meu trabalho com dados. O segundo estágio dessa evolução, tá, é quando a gente começou a colocar os agentes de transformação, ou seja, aqueles que transformam dados em informação, tá, para melhorar a eficiência operacional, performance e eficiência operacional. Tá? Então, o que começou a acontecer é mais pessoas trabalhando com BI, mais pessoas trabalhando com Analytics, mais pessoas trabalhando com sistemas de inteligência artificial, né, para poder gerar que se tornaram agentes de transformação de dado em informação. Tá? E isso a gente vive até hoje melhorando a eficiência operacional dos negócios. A fase que a gente está chegando agora, desse processo de evolução do uso de dados, tá? E, consequentemente, de colocar dados em movimento, é a fase dos usuários como analistas de dados. Todos nós estamos nos tornando analistas de dados. Nós estamos nos tornando, além de pessoas orientadas por dados, negócio, não importa qual área de negócio, tu vai ser o próximo analista dos dados. Não vai ter um intermediário analisando dados para ti.
O que vai ter são ferramentas que te ajudam a analisar dados. Mas o que tu vai ver é que tu mesmo, a cada pessoa vai assumir o papel de analista de dados a partir de agora. E isso vai gerar uma estabilidade, eficiência e até agilidade na análise, sem um intermediário. É o fim do intermediário na análise de dados, onde cada pessoa se torna analista. É impossível, inviável, a gente ter um analista de dados para cada pessoa de negócio no mundo. Isso pensando só em negócio. Porque pensem como sociedade. Quem foi o analista de dados que ajudou vocês a determinar se vocês, a olhar os dados de uma pandemia e tomar as próprias decisões de vocês? Pois é. Todos vocês viveram isso, tinham muitos dados à disposição e muitos, apesar de todos esses dados, a gente teve muita dificuldade de julgamento sobre essa informação para poder tomar a decisão. Tá? E isso nos coloca num ponto do nosso próximo estágio. Aquele pontilhado que vocês estão vendo lá no gráfico. Tá? Na nossa próxima fase, a gente vai ser treinador de máquina. A gente vai guiar e vetar o que as máquinas vão fazer. A gente vai determinar regras e as regras vão determinar a evolução desses próprios dados em movimento. E a gente passa a ser quem guia e quem veta. Mas a própria execução, a própria evolução passa pelo papel dessas máquinas que a gente está educando a partir de agora. Eu estou falando, usando um termo real, tá, gente? A gente passou a ser educador de máquina no momento que a gente tem os nossos smartphones no bolso, que todo dia recebem novas regras. No momento que a gente tem assistentes virtuais dentro de casa, que todo dia recebem novas regras definidas e enviadas pela gente. Ah, não, mas espera aí, Capra, eu não estou enviando regra nenhuma. Então piorou a situação. Porque se tu não está enviando, alguém está determinando as regras que estão chegando para ti. Então a gente precisa aprender a observar, porque a transparência do algoritmo, a transparência da inteligência artificial, vai mostrar o que está acontecendo por baixo disso. Tá? Por que isso é tão importante em todos os aspectos? A gente está indo por um caminho onde a eficiência sai de uma fase operacional e avança. A gente até agora fala de eficiência operacional nos negócios. Na verdade, agora a gente já fala de uma eficiência analítica. Aquele que analisa melhor os dados são os que são mais competitivos. A próxima fase são as eficiências algorítmicas, onde os algoritmos mais eficientes são os que ganham escala de aprendizagem, onde aqueles que aprendem mais rápido e absorvem mais conhecimento são os que se diferenciam e são mais eficientes. E, finalmente, a eficiência que adquiriram até agora. Inclusive, acontece aqui um loop na nossa vida, tá? A gente já passou por uma fase onde as máquinas eficientes eram um diferencial competitivo. Lá na frente, a gente vai de novo encontrar máquinas eficientes que vão ser um fator determinante de eficiência. É por isso, gente, que a gente precisa trazer para essa conversa a transparência algorítmica. Tá? Onde a gente passa a ser agente de julgador, a gente passa a ser agente fundamental no que vai acontecer no futuro da gente, dos nossos filhos e de todas as pessoas que vêm nas próximas gerações. Tá? A transparência algorítmica, ela é um processo. Tá? Aquela regra individual da inteligência individual está sendo armazenada junto com outras regras. Então, essas regras de grupos estão criando inteligências coletivas dentro de sistemas. Quem está fazendo auditoria e monitoramento disso? Quem é que está fazendo a governança do autônomo? Se ele está errando, se ele está trabalhando sério? Quem está observando isso? Quem está determinando as regras éticas que estão sendo embutidas dentro dos sistemas de inteligência? Quem que está observando as eficiências técnicas desses sistemas? Como que a gente deveria observar um algoritmo? A gente deveria ter possibilidade de ver o código dele? Acho que sim, seria bacana. Mas eu quero ver as regras do algoritmo. Eu quero saber como que ele aprende, o que ele armazena e como ele coleta essa informação sobre mim e como ele age sobre isso. O código, a forma de codificação daquilo, tem muito menos valor do que a regra que está rodando por dentro, lá dentro. E é essa transparência que a gente precisa discutir a partir de agora. É essa transparência que não está no radar da gente discutir. A gente está deixando isso dentro, como se fosse dentro da caixinha de técnica. E a gente precisa separar.
Porque, na verdade, é a regra que determina o nosso futuro a partir de agora. É isso que a gente precisa observar, a gente precisa entender que tudo que a gente está fazendo até agora, tudo que a gente construiu até agora, agora ganha automação e essa regra precisa ser supervisionada. Quem está supervisionando isso, né? Vamos parar um pouquinho para pensar agora e olhar quem são os sistemas que estão observando. O governo está supervisionando os algoritmos que estão rodando ao nosso redor? Não. O governo até pode estar coletando dados, se a gente quiser fazer um julgamento sobre isso, pode até estar determinando leis de como as coisas devem funcionar, sobre regras de leis de LGPD, sobre coleta de dados individuais. Bacana, mas não é disso que a gente está falando, não. O que a gente está falando aqui é de como essas regras são automatizadas para o conteúdo que a gente está recebendo, o julgamento num processo de seleção, uma análise de uma informação que estão embutidos dentro dos sistemas das regras que estão sendo criadas por outros. E a gente não vê essas regras em lugar nenhum. Né? Ah, não, mas a LGPD vai resolver uma parte disso. Não vai. A LGPD não tem nenhuma abrangência sobre regras de algoritmo. Absolutamente nenhum. Isso não está escrito em lugar nenhum. Tá? Essa premissa da gente ser transparente com relação a algoritmos, ela, por enquanto, ela não é algo real fora do ambiente corporativo. Como assim não é algo real dentro do ambiente corporativo? É que é o seguinte, as organizações que estão criando os algoritmos, elas já entenderam da importância do monitoramento das regras. Então, essas organizações já estão criando seus próprios sistemas de comitês, de auditoria, de navegação, para entender como as regras estão sendo. Isso está sendo monitorado. Tá? As organizações que estão implementando esses sistemas estão observando mais a regra do que a técnica. A técnica eu consigo dar escala. Tá? Eu consigo contratar mais programadores, eu consigo contratar mais pessoas que executem a técnica. As regras ainda são oficial, então eu tenho que monitorar o funcionamento da regra. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Ele carrega uma discussão, um questionamento, uma discussão sobre o que alimenta tudo isso, mas principalmente, tá? Sobre esses impulsos que a gente está dando para a inteligência artificial. O impulso que a gente está dando hoje para a inteligência artificial, o impulso que a gente está dando para os algoritmos, tá? Como técnica, ele é basicamente execucional, onde ele carrega muito pouco de efetivamente uma regra inteligente dentro do processo. Nosso papel a partir disso, o nosso entendimento a partir disso de mundo, passa de como a gente vai lidar e viver com isso a partir de agora. Tá? E a gente precisa entender que isso é um efeito, e na verdade um processo cultural. A gente está passando por uma fase, ou por um momento, tá? Onde a gente começa a perceber que inteligência artificial, algoritmos, ele não tem nada a ver com movimento técnico. Ele é um movimento de cultura, e de cultura analítica, onde a análise é o elemento central do que a gente está construindo como inteligência para o futuro. Esse futuro que a gente está construindo, quantas pessoas em volta de vocês estão participando da construção das regras? Eu sei que vários de vocês, muitos de vocês que estão aqui na campus, tá, são os responsáveis pela construção desses códigos todos maravilhosos, lindos, que estão rodando em tudo que é lugar. Quantos de vocês estão participando da construção e concepção das regras? E que valor vocês estão dando efetivamente para isso como um efeito cultural na sociedade? Que espaço vocês estão dando dentro dos algoritmos que vocês estão construindo para que eles sejam não como técnica, e sim como regra. Esse primeiro documento começa a circular já, tá? Tem uma versão em português, vale a pena ler lá dentro desse documento, tá? E vocês já encontram que o processo de desenvolvimento de cultura de análise é um dos elementos fundamentais para a gente ter uma sociedade mais crítica e com capacidade de julgar o que está acontecendo daqui para frente. Fato é, nesse momento de cultura que a gente está falando, e dessa cultura analítica, a gente supera e ultrapassa, nesse momento, tá, uma vertente muito importante. A análise do tempo real nos conecta com um ambiente de inteligência
baseada em técnica, onde menos pessoas estão determinando a inteligência. Então, a gente precisa estar muito atento nesse momento que os algoritmos de recomendação, as máquinas, o aprendizado do próprio código, o aprendizado da própria máquina, passam a fazer parte do nosso dia a dia. A partir de agora, as decisões autônomas vão nos cercar em tudo que a gente faz. O aplicativo vai nos recomendar a hora de sair para correr, porque hoje o dia está mais seco, e se a gente for correr às 9 horas da manhã, isto vai gerar um melhor efeito para o nosso corpo. Nossa, sensacional. Eu tenho um algoritmo que carrego dentro do meu smartphone que me recomenda o melhor para a minha saúde. Baseado em que parâmetro? Quem determinou essa regra? Ah, não, mas é um grupo de especialistas médicos que escreveu um estudo em 1994 que determina que isso é uma verdade. Está lá numa publicação oficial, científica. Bacana. Quantos dados a gente coletou de 94 até aqui? Como que a gente observou a evolução desses dados e que regras foram estabelecidas para determinar que esse é o parâmetro correto? Mais do que isso, que é o parâmetro correto para o meu corpo. Eu tenho condições de eu mesmo analisar essa informação e tomar uma decisão de inserir uma nova regra? Eu posso pilotar e pivotar os meus próprios filtros dentro das minhas próprias redes sociais? Isso está no controle de vocês ou está no controle de alguém que vocês não estão enxergando aí na frente de vocês agora? Será que a máquina do café, né, quando determina ali a quantidade de cafés que eu tomei no dia, ele acende num determinada hora do dia ali uma luzinha dizendo, olha, acho que hoje tu já tomou muito café, hein? Bacana. Baseado em qual parâmetro? Ah, não, mas ele está te dando um alerta para a tua saúde. Sensacional. Né? Mas será que essa informação ela é efetivamente algo que está relacionado comigo, com o meu jeito de ser, com a minha forma de pensar, com as minhas premissas, a minha cultura, a minha formação? Será que eu não posso inserir regras específicas para que ele se adapte à minha realidade? Eu acho que todas essas questões que eu estou colocando para vocês nos levam para um próximo momento de evolução, tá, gente? Onde eu encerrando aqui essa nossa conversa, tá indo para o encerramento, é muito interessante a gente ver o que aconteceu, ao mesmo tempo triste e interessante, a gente vê o que aconteceu durante essa pandemia que a gente viveu e ainda vive, obviamente, ao redor do mundo, né? Porque a gente tinha tanta informação, mas tanta informação ao nosso redor, para nos ajudar num processo de tomada de decisão, e de que forma a gente usou isso? De que forma essa informação chegou em nós? Baseada em qual curadoria? A gente escolheu os curadores para nos ajudar a tomar nossas melhores decisões como governantes, líderes e indivíduos? Quem que determinou essas regras? Será que a gente estava analiticamente preparado para observar tudo isso que estava acontecendo? Durante essa pandemia, eu pensei muito sobre isso, escrevi sobre isso, inclusive saiu um livro agora que chama Rastreável, a gente está fazendo a publicação dele agora, ele está saindo, mês que vem aí tá disponível, onde a gente coloca exatamente isso. Tanta informação disponível, tanta possibilidade da gente rastrear os contatos, da disseminação de um vírus, onde a gente poderia evitar muitas coisas do que a gente viveu. Mas como a gente lidou individualmente e em grupo sobre isso? Será que a gente estruturou da forma certa as regras para lidar desse momento? Ou será que a gente deixou que simplesmente os dados em movimento conduzissem os nossos próximos passos? Mas esses dados foram colocados em movimento por pessoas que a gente não conhece, por opiniões que talvez a gente não concorde, em visões que talvez a gente simplesmente diga que isso não corresponde com o que eu penso. E a gente julgou, criticou, mas agiu muito pouco. O fato da gente deixar registros, ou seja, ser rastreável, é um fator importante para a inteligência. Mas como a gente ativa isso, é o fator fundamental para o futuro da gente como sociedade. Então, gente, o meu recado para vocês e a minha mensagem aqui é que daqui para frente, os algoritmos, a inteligência artificial e tudo que a gente vai viver
precisa ser mais transparente. A gente precisa poder observar, julgar, analisar e participar dessas decisões que estão sendo centralizadas em poucos poderes. E aqui vale para tudo. O jeito que a gente disponibiliza a informação, o jeito que a gente julga o que estão fazendo com a informação tem que ter o mesmo peso. A lei não deve ser sobre a gente fornecer ou não fornecer dados. Deve ser a forma que a gente está vendo os dados sendo utilizados. Tá? Precisamos ler para os dois casos, óbvio, tá, gente? Não estou criticando aqui a criação de uma lei. Pelo contrário, a gente precisa ter lei nos dois casos. Tá? Inclusive, às vezes as pessoas me questionam assim, tá, Capra, mas olha só, como é que tu vê essa questão dos dados, da privacidade dos dados? Minha opinião sobre isso, ela é muito... Eu tenho uma opinião muito particular sobre isso, que eu me vejo quase como um doador universal de dados. Por que eu estou dizendo isso, tá? Mas e vão usar isso para fazer recomendações inadequadas para ti. Teus dados vão ser usados, vão ser roubados, aí tu vai ter alguém que vai furtar. Quem sabe os dados da minha saúde, disponibilizados de forma anônima para sistemas de saúde, não poderiam gerar uma preparação para a saúde das minhas filhas, que vão ser melhor assistidas por sistemas de saúde com informações qualificadas para isso. Desde que eu possa, de alguma forma, observar e também participar disso dentro de algoritmos transparentes. Que eu consiga enxergar as regras que estão sendo determinadas. Como essas informações estão sendo usadas. Não minha como indivíduo, e sim da sociedade anônima. A sociedade como anonimizada gera uma riqueza de informação que pode ajudar a gente a resolver muitos problemas que a gente vai ter no futuro. Quem sabe é isso que a gente está vivendo, né? Um momento de discutir regras, um momento de discutir o presente, mas, obviamente, um momento de como a gente está desenhando o futuro daqui para frente. Agradeço a todo mundo que esteve comigo aqui nesses mais de 50 minutos aqui, acompanhando um pouco dessa conversa. Foi um prazer estar e compartilhar com vocês aqui tudo isso que aconteceu. E esse era meu recado por hoje, gente. Obrigado aí, Thales, obrigado, Tonico, obrigado, Francesco e todo mundo que está envolvido aí por trás da Campus. O trabalho de vocês, sou apaixonado por vocês, vocês sabem. E eu não sei se foi hoje ou é logo mais. Não percam o Dado Schneider aí também. É um cara que vocês precisam sempre ver por aqui, tá, gente? Valeu, obrigado, um grande beijo, um bom final de semana e continuem na Campus aí, gente. Um abração.